Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um OFM Cast, que é o primeiro podcast de ortopedia funcional do Brasil. Estou aqui com a doutora Patrícia. A gente vinha conversando muito, sobre a interface dos 5 sentidos com as oclusopatias, e falando nos 5 sentidos, o tato, o sentido do tato, ele entraria também nessa interface? Pois é. Olá pessoal, vamos continuar então essa conversa, e a pergunta do Rodrigo é muito interessante, porque entra muito. O tato, quando Aristóteles descreveu os 5 sentidos, o tato era tido como único, uma coisa, a sensação do toque e tal era o tato. Com o passar do tempo, a fisiologia dividiu o tato em várias subdivisões, vamos dizer assim. E todas elas vão estar presentes na boca e vão ter uma interface, sem dúvida nenhuma, com as oclusopatias. É importante a gente entender que a boca, ela tem uma capacidade de percepção, a gente chama, até tem um nome, Rodrigo, um nome dentro da fisiologia que é estomatognosia, ou gnosia, É o nome correto para a capacidade de percepção da boca, A boca é um órgão extremamente rico em sensores para perceber, tudo que está acontecendo dentro dela. Então, e essa capacidade de percepção, ela começa muito cedo e ela depende da execução correta das funções para que ela se amadureça adequadamente e a criança e depois o adulto tenha a plenitude de sensação que a boca pode oferecer. Isso seria a propriocepção? Exatamente. Propriocepção é uma das subdivisões do tato, Então, o que é a propriocepção? É a capacidade que o corpo tem de se perceber situado no espaço e no tempo, E isso está diretamente relacionado com as ações musculares, ok? Então, a propriocepção, ela determina, o tônus muscular, É um processo muito importante nessa percepção e determina a postura corporal. Então, com isso, se eu tenho algo que esteja interferindo na postura, eu estou interferindo na elaboração das aferências proprioceptivas que vão para o sistema nervoso. Entendi. Esses controles das funções pela boca, ele é muito refinado, pelo que a gente pode perceber. Exatamente. E assim, por que a gente observa que a maioria dos profissionais não entende muito bem esses mecanismos envolvidos? Por que você a vê sobre isso? Pois é, eu vou até agora, já que você perguntou isso, falar de uma coisa muito importante que a maioria dos dentistas não sabem. Os dentistas que lidam com isso não sabem. E outros profissionais da área de saúde também não sabem, e é importante saber. Você já parou para pensar como que a gente controla a força mastigatória? Qual que é o mecanismo que a gente usa? Te ensinaram isso na faculdade? Pouco, muito pouco. Mais por a gente acabar tendo estudado mais oclusão, mas estudado por conta daqui, A gente estudar mais oclusão. Exatamente. Mas é uma situação que deveria ser parte da grade curricular, porque nós todos precisamos saber como que a força mastigatória é gerada, como que a postura mandibular ela é gerada, como que o relaxamento dos músculos elevadores é gerado, e isso não acontece. Então a gente tem no periodonto, Rodrigo, no ligamento periodontal, para quem está nos assistindo e não é dentista, o dente não é preso no osso direto, como se fosse um prego na tábua, Então ele tem fibras, que conectam, e o nome correto é o ligamento periodontal. No ligamento periodontal a gente tem terminações nervosas sensitivas com características muito específicas que só existem no ligamento periodontal, e a maioria dos dentistas não sabe disso. Então a gente tem um tipo de
terminação nervosa que está lá, que fica 24 horas por dia informando para o sistema nervoso central onde que a gente está com a mandíbula no tempo e no espaço. Então é responsável pela postura mandibular. Tem um outro que é chamado de botão terminal. Ele é tão sensível que se você colocar uma colher de arroz na boca e você encostar os seus dentes contra esse arroz, o arroz é molinho. Sim. Encosta contra o arroz os seus dentes, o seu dente é intruído dentro do alvéolo, porque aquilo é mecânico, nem que seja 0,0000 milímetros, não interessa quanto. Esse receptor, ele é capaz de perceber. E na hora que ele percebe, ele informa o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central fala, o que essa pessoa está querendo mastigar é um arroz, então eu preciso contrair só um pouquinho de fibra aqui, outra ali e tal. Então ele determina a força mastigatória. O outro é chamado de anel terminal, é um tipo um enovelado assim dessa fibra que fica em volta do ligamento periodontal, e ele é acionado quando a gente tem uma intrusão brusca do dente dentro do alvéolo. Vou dar um exemplo. Mas chegou um caroço de azeitona, por exemplo. Exato. Você pegou a empadinha, comeu. Exato. Na hora que você fez isso, o que aconteceu? O dente foi intruído dentro do alvéolo bruscamente. Puf! Imediatamente esse receptor nervoso informa o sistema nervoso central em milissegundos. E aí o cérebro manda imediatamente, relaxa os músculos que estão contraindo. A reação é imediata. É imediato. Quando você tem a consciência que você mordeu um caroço de azeitona ou uma pedra no arroz, você já parou de mastigar. Porque a resposta é autônoma, não é consciente. Você já parou de mastigar, aí você vai procurar. Então, eu não sei por que isso não é explicado, sabe? Assim, isso é um conhecimento fundamental e a maioria das pessoas não sabe. Isso não está na grade curricular. Se você pegar a grade curricular de qualquer curso de odontologia por aí, 99% não tem isso na grade curricular dentro do conteúdo de fisiologia. E sabe por que eu acho que é isso? Porque normalmente quem dá fisiologia não é um profissional que depois vai estar trabalhando no consultório, na clínica, então fica meio desconectado, né, a matéria básica com a prática clínica. E então assim, esse é o mecanismo então de controle, né, da força mastigatória, da postura. A gente falou muito aqui relacionado ao dente. Isso. E a pessoa que não tem dente? Boa ideia. Boa pergunta. Olha só, existem sistemas que ajudam, principalmente na cápsula articular. A gente tem alguns proprioceptores na cápsula articular que vão também mediar esse processo. Só que tem um detalhe, eles não são específicos da cápsula articular. Eles estão presentes em qualquer articulação. Então a finesse dos movimentos, da postura mandibular, ela nunca é a mesma quando você não tem dente mais. Sempre vai ter um prejuízo, porque os receptores de periodonto, eles só existem no periodonto. Eles foram feitos e criados com esse objetivo para estar no periodonto. Não existe em outra parte do corpo. Então, no desdentado, mesmo que seja um reabilitado total, com uma prótese super bem feita, as funções tanto de postura, quanto de força mastigatória, como de relaxamento reflexo, elas não são tão perfeitas como quando existia dente na boca. Perfeito. Isso, inclusive, a gente pode até observar também, né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma reabilitação sobre implante para o paciente, se a gente, quando há possibilidade, se puder manter alguns dentes, o paciente, mesmo com aquela prótese sobre o implante, ele consegue ter uma propriocepção melhor, e aí ele fala que mastiga melhor, ele sente melhor a comida, né? Então isso é por isso. É por isso. Tá claro aí. E assim, é sua área também, porque o Rodrigo, além de ser ortopedista funcional, ele é implantodontista também. Então, é uma coisa interessante da gente pensar. Por exemplo, tem gente que acha que vai colocar um protocolo na boca e vai imediatamente já conseguir mastigar. Não ele tem vai. Que aprender de novo. Né? Ele tem que aprender. Por quê? Eu costumo dar um exemplo interessante para o pessoal, que é o seguinte. Digamos que os receptores de periodonto, eles são o engenheiro. E os receptores de cápsula são os pedreiros. Tá? E aí, de repente, o engenheiro morreu.
O pedreiro, para continuar construindo a obra, ele vai ter que aprender muito. E mesmo que ele aprenda bastante, não vai ficar com o mesmo requinte de que se fosse um engenheiro que tem uma formação específica para aquilo. Vai construir, mas vai ficar alguma coisa a desejar, né? Então eu gosto de dar esse exemplo para explicar. Esse exemplo está muito bom. Então, pensando dessa forma, né, essa percepção seria interessante estimular ela desde cedo, certo? Com certeza. Então, por isso que a gente tem, desde pequenininho, introduzir mastigação adequada para amadurecer todo esse processo, né, de propriocepção, e aí a criança aí, né, evoluindo e amadurecendo isso. E há um treinamento dos receptores de periodonto, porque os primeiros que funcionam são os de cápsula, quando o bebê não tem dente ainda. Mas depois os de periodonto assumem o comando, né? Legal. E o controle desse tônus muscular, né, o tônus relacionado aos músculos da mastigação ali, o mecanismo de controle é o mesmo dos outros músculos do corpo? Como que funciona? É o mesmo tipo de mecanismo. Ele acontece através dos fusos neuromusculares. A gente tem dentro dos músculos um receptorzinho que é chamado de fuso, e ele percebe, né, a força da gravidade puxa o músculo para baixo e ele reage àquilo e estabelece um tônus muscular, né? É o mesmo mecanismo que acontece no resto do corpo. A gente tem a diferença de quantidade de fusos nos músculos. Os músculos que têm um funcionamento mais fino têm mais fuso, outros que têm um funcionamento mais pesado têm menos, mas tudo funciona da mesma forma. Falando do tônus muscular, né? A gente sempre observa você comentando que esse tônus muscular é o principal, né, fator para a remodelação óssea. Isso. Né? Então, os fusos neuromusculares, eles são fundamentais aí para a gente ter sucesso nas intervenções que a gente faz com a ortopedia funcional, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, o estímulo que a gente faz para ativar os fusos neuromusculares vão estar determinando a alteração no tônus, e o tônus muscular, como você disse, é o principal modelador ósseo. Então a gente vai mudar a forma de acordo com a solicitação maior ou menor das fibras musculares. Mais uma vez, falando além dos dentes. Né? Exatamente. Esse é o nosso mote. Bacana. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso OFMcast de hoje. Agradecemos aí a audiência de todos. Se você gostou, deixa aí o seu like no nosso vídeo. Siga o nosso canal para sempre estar sendo avisado aí das novas postagens, os novos OFMcast, e não perder nenhum detalhe e ficar sempre antenado com a ortopedia funcional. Um abraço. Tchau, pessoal.